Boa tarde. Sou Elimara, servidora pública, trabalho na Justiça do Trabalho de Divinópolis, estou representando o Citraeng, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e também do Movimento Unificado Divinópolis. Quero cumprimentar os representantes do povo e todos e todas que estão aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo presidente Eduardo Printe Júnior. Hoje venho aqui em defesa dos serviços públicos, da prestação de serviços com mão de obra qualificada, um serviço de excelência em benefício do povo brasileiro. O serviço público é um serviço de valor. A PEC 32 de 2020, conhecida como Reforma Administrativa, que tramita no Congresso Nacional, se aprovada, será um caos para o país. Um grande retrocesso de importantes conquistas adquiridas na Constituição Federal de 1988. Ela abre as portas para a terceirização e traz de volta as velhas práticas nefastas do apadrinhamento político e do nepotismo, com a possibilidade de substituir atuais concursados por pessoas indicadas a bel prazer pelos governantes de plantão, criando um ambiente propício dos órgãos públicos que sejam tomadas de vez pelo mal corrosivo da corrupção. Aí, adeus serviços públicos, essenciais como o SUS, principalmente agora na pandemia, mostrou isso muito bem. Adeus à educação, adeus à segurança, transportes públicos. Com a terceirização, o monopólio e o oligopólio vão comandar setores de grande relevância na vida de todos nós. E o Estado, sabemos, é o único que pode e deve nos proteger. Vai virar uma briga de poderes. E sabem de quem vão tirar? De quem precisa. O povo brasileiro, principalmente das pessoas mais necessitadas, os pobres. O Estado menor prejudica a classe mais pobre do país. O pobre é o que mais precisa desses serviços públicos. Entre tantas mazelas nela previstas, a PEC 32 da reforma administrativa acaba com o concurso público, com os cargos públicos, com a estabilidade do servidor, que é garantia de trabalho seguro e praticado de forma digna, e que protege o servidor de pressões políticas e garante um serviço de qualidade para o povo brasileiro. Essa desculpa arranjada para o governo, para justificar a reforma de que a máquina está inchada, é mito, é puro mito. A quantidade de servidores públicos no Brasil não chega nem a 6% da população brasileira. Hoje a população brasileira está em 2.213.377.400.000 pessoas. Esse número cresce em segundos, segundo o IBGE. O serviço público brasileiro não tem excesso de pessoal. Nós não chegamos perto da média dos países da OCAD. E são estudos, estatísticas, que mostram esse número. Estamos abaixo da média. Se compararmos com os países da OCAD, grandes países, Alemanha, Canadá, Noruega, Japão, ao todo são 38 países que fazem parte dessa organização. Quase todos os mais desenvolvidos do mundo. E nesse gráfico, o Brasil está lá embaixo. Pois bem,
Essa reforma é um engodo. E quem perde é o povo brasileiro, que já perdeu com a reforma trabalhista, não gerou emprego. Ora prometido, mas não gerou esse emprego. Com a reforma previdenciária, não aposentamos mais. Ninguém mais aposenta. Pobre, então, nem se fala. Vai ter que trabalhar eternamente. São bombas que ainda vão estourar no nosso país. Quero dizer que aos senhores edis que essa PEC 32 de 2020 já está em estado avançado no Congresso Nacional, na comissão especial. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que a proposta seja votada até meados de setembro. É preciso parar essas votações na Câmara. Então, eu peço a vossas excelências que dialoguem com seus líderes partidários, porque o futuro dos serviços e dos servidores públicos estão na mão dos nossos representantes do Congresso Nacional. O futuro do equilíbrio social está sob grande risco no país. Essa reforma administrativa deve ser contida a ferro e fogo. Em razão desses prejuízos que serão causados para a população brasileira, que precisa da escola pública, da saúde pública, dos serviços do judiciário, trabalhista, estadual, federal, eleitoral. Imaginem, senhores e senhoras, esses serviços prestados por pessoas apadrinhadas, indicadas, pais precisando trabalhar e sem creches públicas para deixar seus filhos. É isso que vai acontecer. É o Estado lavando as mãos, feito Pilatos. Essa reforma administrativa vai ampliar a desigualdade moral, racial e de gênero, prejudicando ainda mais a mulher nesse mercado de trabalho público. Nós temos muitas mulheres no serviço público, na saúde, na educação, nos trabalhos sociais, inclusive no judiciário. Nós somos a maioria. Grande número de servidores são de mulheres, em razão do concurso público, porque a mulher não entra no mercado privado. É difícil. Essa reforma é a verdadeira precarização dos serviços públicos, que já acontece em razão da PEC 95 de 2016. Teto dos gastos, que limitou em 20 anos os recursos para investimento na educação, na saúde, inclusive para os órgãos do judiciário, que não tem mais verbas para concursos, provimentos de cargos, servidores se aposentam ou morrem e não são substituídos. Sou da Justiça do Trabalho e tenho assistido de perto a sua inanição. Outro detalhe importante: essa PEC não atinge os verdadeiros privilegiados, as altas cúpulas das 3 esferas de poder. Dela, então, estão excluídos os juízes, os promotores, os procuradores, os parlamentares federais. Também não vão entrar os militares, os cargos de carreira. Os altos escalões estão de fora dessa PEC. Isso é justo? Eu pergunto, senhores e senhoras. Tem políticos querendo um Brasil de analfabetos e escravos, com mão de obra barata, um povo que não é educado, é massa fácil de manobra para os políticos mal intencionados e politiqueiros. Bom, o nosso sindicato, Citraeng, faz parte da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos, da Frente Nacional em defesa dos serviços públicos, o FONASEF,
a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público e de várias outras frentes, unidas na luta em defesa desses serviços e contra a PEC 32. E estamos de olho nesses partidos e deputados que estão contra os trabalhadores. Estamos fazendo um trabalho forte em todo o território brasileiro e também um trabalho com 50 deputados federais de Minas, que são o representante do povo de Minas. O nosso mote é: se votar, não volta. Obrigado, obrigado. Obrigado, Elimara. Foi um prazer te ouvir. Mas, infelizmente, regimentalmente, são os 10 minutos aqui propostos. E, numa próxima oportunidade, você volta para a gente falar um pouco mais. Obrigado, viu? Obrigada, eu agradeço.